CCJGO realiza capacitação de conselheiros tutelares de todo o estado de Goiás. Reeducandos começam a trabalhar em parques. Policiais acusados de homicídio são inocentados em júri popular. No Justiça em Foco de hoje, vamos receber o juiz Carlos Magno Rocha da Silva. Não saia daí que essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que durante todo o primeiro semestre de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou cursos de capacitação para conselheiros tutelares. Confira. Estas imagens chocaram Goiânia. Nelas, uma criança recém-nascida aparece rodeada de lixo. A mulher segurando o bebê é a esteticista Valdirene, que achou a criança de apenas 2 dias em uma lixeira no setor Jardim das Esmeraldas por volta do meio-dia no dia 18 de abril desse ano. A Valdirene estava almoçando aqui na casa da mãe quando a sobrinha que tinha saído voltou falando uma coisa surpreendente. Isso, aí ela me chamou e falou: tia, encontramos o neném no lixo. Valdirene correu até a lixeira, que ficava a mais ou menos 10 metros de distância da casa onde ela estava. Eu retirei o neném, tirei uma foto para registrar que estava lá dentro, retirei e automaticamente chamei o corpo de bombeiro para me auxiliar no que eu deveria fazer. Ela só gemeu na hora que a minha sobrinha passou. Quando eu peguei, eu fui retirando, ela deu um gemidinho, mas ela não estava chorando, e ela ficou bem aconchegada, que eu dei o colo para ela, né? Falei assim, ela quer carinho, que ela deve estar alimentada, que ela não estava chorando muito, e ela estava envolto uma manta e com a roupinha também, fralda, tudo arrumadinho. A esteticista, que não tem filhos, se emociona ao lembrar da situação que viveu. Uma gratidão imensa a Deus por ter tido esse momento de salvá-lo e também vivenciado o acompanhamento dele até ele estar bem lá no hospital. E, nossa, eu começo a ficar emocionada mesmo. É muita gratidão a Deus. O Iron, que é conselheiro tutelar na região, estava no escritório quando recebeu a ligação do hospital informando sobre o acontecimento. De imediato, após a gente ser acionado pela Secretaria de Saúde e pela maternidade, nós solicitamos junto ao Ministério Público que fosse feito o acolhimento institucional dessa criança, né? Solicitamos de imediato também que fosse feito o registro dessa criança ao Ministério Público, através de uma medida protetiva, e também solicitamos e encaminhamos o caso à Delegacia da Proteção da Criança e Adolescente para que fosse reaberto um inquérito para saber o que tinha acontecido de fato. E no momento anterior nós colhemos todos os dados necessários, né, das pessoas envolvidas e tudo, para poder fazer um relatório sucinto, para já levar e apresentar, para tentar facilitar os órgãos de proteção, para que seja de fato descoberto o que aconteceu com essa criança. Também foi função do conselheiro tutelar registrar a criança, com o nome composto, em um cartório da região. O conselheiro tutelar vai lá, leva a documentação do mandado judicial para o cartório emite o documento. Nós pegamos esse documento, relevamos de volta ao judiciário, que coloca nos autos, e entregamos esse documento, o original, né, à unidade de acolhimento institucional, para que fique lá a fichinha da criança. Graças à ação conjunta, a criança agora aguarda em um abrigo até que a sua situação seja definida. Assim como esse caso, todos os dias os conselheiros recebem denúncias e atuam como intermediários entre menores de idade em situação de risco e os órgãos competentes para solucionar os problemas deles. É uma sensação muito boa, né, da gente saber que está podendo, de fato, ajudar, né, e naquele momento que mais precisa, né, e a gente faz esse primeiro atendimento, né, e faz esse acompanhamento junto à rede de assistência, né, para saber de forma como é que a criança está e tudo. E depois, a partir do momento que essa criança está no acolhimento institucional, a gente fica, de certa forma, tranquilo, porque sabe que a partir do momento que ela está em nossas mãos, eu digo, na rede, ela está em boas mãos. Os conselheiros tutelares são eleitos pela população e têm mandato de 4 anos. Só em Goiânia são cerca de 30 profissionais, divididos por zonas que incluem um ou mais bairros. Para Iron, o trabalho dos conselheiros é de muita responsabilidade. Quando se deu o assunto da criança e adolescente, a primeira a ser lembrado é justamente o Conselho Tutelar. Então, e o Conselho Tutelar tem
por finalidade dar uma resposta imediata, né, porque é a nossa função, dar uma resposta imediata para esses casos. Foi pensando na importância dos conselheiros tutelares na proteção às crianças e adolescentes que a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJGO, em parceria com o Ministério Público, realizou um curso de 1 dia de capacitação desses profissionais. Depois de um mapeamento que foi feito, né, na gestão do desembargador Gilberto enquanto corregedor, nós fizemos, compartilhado com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, um mapeamento das necessidades dos conselhos tutelares de todo o Estado. E, além daquelas necessidades básicas, materiais, como computador, veículo, etc., nós constatamos o desejo que eles tinham, né, que eles possuem de aperfeiçoamento. O conteúdo do curso foi elaborado com a colaboração do promotor Públio Lentulus Alves da Rocha e abordou diferentes assuntos. Questões sensíveis, mais cotidianas, mais corriqueiras, foram todas selecionadas e estão sendo abordadas nesse curso de forma sintética, sintetizada e também fazendo um paralelo com a atividade prática, tanto que na parte da manhã haverá a transmissão de conhecimento da parte teórica e no período vespertino uma série de atividades práticas para assim consolidar o conhecimento teórico que está sendo adquirido. O curso também teve o apoio da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás. Os conselhos de todo o estado foram separados em grupos e, ao fim do primeiro semestre de 2018, todos eles terão participado da capacitação. Pela previsão do ECA, os conselheiros têm uma atribuição extremamente importante, porque normalmente são eles que tomam conhecimento das questões que podem ferir os direitos da criança e do adolescente, são eles que fazem o acaminhamento adequado. Então, é muito importante que eles estejam totalmente preparados para fazer essa interação com a rede, para fazer um encaminhamento adequado. Os conselheiros aprovaram a iniciativa do Judiciário Goiano. E capacitação nunca é demais. Eu acredito que a gente, cada vez que tiver mais capacitação, melhor a gente desempenha o nosso serviço. A gente recebe, de certa forma, numa hora bem oportuna, né? Que é com essas alterações das legislações e tudo. Então é sempre bom a gente estar recebendo essas capacitações para a gente prestar um serviço com mais excelência ao usuário. Quanto mais você adquirir conhecimento, melhor é para você desenvolver o trabalho da criança e do adolescente, né? Em defesa de zelar pelo direito de criança e adolescente. O homem que matou a esposa grávida passou por uma audiência de custódia em Goiânia. Acompanhe. Aginaldo Veríssimo Coelho é suspeito de matar a mulher Denise Ferreira, de 34 anos. Depois do crime, ele fugiu para a casa de parentes em Anápolis. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de maio no setor Oriente Ville, onde a mulher morava. O filho teria visto toda a confusão. Os vizinhos alertaram que as brigas deles eram constantes. O casal já estava separado há alguns meses. O homem era motorista da dupla Henrique e Juliano. A polícia conseguiu chegar até ele e levou para a delegacia de homicídios em Goiânia. Em menos de 24 horas, ele passou por uma audiência de custódia, presidida pelo juiz Gesseir Coelho. Aginaldo manteve de cabeça baixa e chegou a chorar durante o depoimento. Ele confessou o crime e disse que agiu por impulso. O filho e o pai do suspeito acompanharam a audiência de custódia. O juiz manteve o homem preso e decretou a prisão preventiva. O meu entendimento resultou da seguinte forma: é lavrado um auto de prisão em flagrante. Então, o investigado, no caso, não é acusado ainda, porque não tem ação penal, ele tem que vir à presença do juiz em 24 horas. E vindo à presença do juiz, então, o juiz verifica se tem ou não irregularidade no flagrante, como que ele foi preso, se ele foi espancado, se ele foi coagido. Tudo isso é verificado. Eu entendi o seguinte, que mesmo o flagrante, no meu entendimento, sendo lavrado de uma maneira correta, eu então decretei, eu converti a prisão em flagrante em preventiva, baseado na ordem pública e na aplicação da lei. Esse foi o meu entendimento. A decisão de manter Aginaldo preso foi um alívio para Edivonete Ferreira, tia da vítima. Segundo ela, o homem tem um histórico de agressões. Para a gente é um alívio, para a família toda e com certeza para os vizinhos também, porque os vizinhos já se demonstravam temerosos dele não ficar preso, né? Pela questão de ameaça, pela questão da agressividade dele, os próprios vizinhos, porque além da casa que ela morava, ele também tem um imóvel no condomínio e tem livre acesso. Então ele poderia entrar e sair a hora que ele quisesse, que foi o que ocorreu.
no dia do fato. Ele esperou que todo mundo se recolhesse, que não tivesse mais movimento nenhum no condomínio, para que ele executasse o plano dele. Agora vamos conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados. TJGO determina que Goiasprev pague pensão por morte à mãe que dependia financeiramente do filho. A mãe do servidor público que comprovou dependência econômica, mesmo apresentando endereço diferente do filho, será beneficiada com pensão por morte. A decisão é da 6ª Câmara Civil do TJGO, que por unanimidade seguiu o voto do relator, o desembargador Gilvar Sardinha de Moraes, reformando a sentença do juízo de Goiânia e determinando que a Goiás Previdência, a Goiasprev, inclua Leonor Barros como dependente do segurado Rosival Barros Soares. O benefício deverá ser pago desde a data do óbito, em 12 de outubro de 2009. O município de Niquelândia é condenado a indenizar homem que caiu em bueiro destampado. O juiz Rodrigo Vitor Furô Soares, na comarca de Niquelândia, condenou o município a pagar R$10 mil a Leondas Hungria Barbosa a título de indenização por danos morais em razão dele ter caído em um bueiro destampado e por isso ter ficado sem trabalhar por 3 meses. Na sentença, o magistrado lembrou que é dever dos municípios realizar a manutenção das vias públicas, a fim de deixá-las sempre em boas condições de uso para o cidadão, que diariamente tem seus recursos financeiros reduzidos com os pagamentos de impostos das mais diversas espécies. Trio Elétrico e Celg-D têm de indenizar homem que se feriu após rompimento de fios de energia. A empresa Bloco de Qualquer Jeito Produções e Eventos e a Celg-D foram condenadas a pagar solidariamente R$5 mil ao pintor Orozino Gomes de Melo a título de indenização por danos morais. O homem estava na rua na cidade de Posse quando o trio elétrico da empresa de eventos se enroscou na fiação de energia e arrastou um muro que feriu Orozino. A decisão unânime é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo como relator o desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. O Agenda Judiciária está de volta e agora é hora do quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Carlos Magno Rocha da Silva, da 14ª Vara Civil e Ambiental, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa vara. Doutor, bom dia. Bom dia. Bom, o senhor passou um tempo aqui na gestão do tribunal e logo depois o senhor foi para essa vara, não é isso? Exato. Eu fiquei 6 anos como juiz auxiliar da Corregedoria e da Presidência e quando eu retornei tinha alguns juízes nessas circunstâncias e o tribunal previa uma demanda muito grande e a necessidade de criar novas varas. Então foram criadas, acho que 4 varas cíveis e ambientais. Eu me titularizei em uma delas, porque eu tinha perdido a titulação da 11ª Vara Civil, e essa vara teve a conotação, o nome da vara, a competência que foi estendida dessa vara foi Vara Civil e Ambiental. Doutor, e por que essa separação civil e ambiental? Eu entendo que o tribunal quis trazer as demandas ambientais para elas serem julgadas mais rapidamente, criando novos juízes que estivessem dedicados a essa demanda. Todavia, ao que me parece, não funcionou bem, porque eu estou na minha vara há cerca de 4 anos e tive apenas um processo de conotação ambiental. Acho que é pouco. Acredito até que há uma concorrência de competência com as varas de Fazenda Pública Municipal. Porque se tem algum problema ambiental, a autuação de um ente público ou particular por violação do meio ambiente, a Prefeitura de Goiânia é o órgão autuador. E eu acredito que automaticamente a competência é atraída para as varas Fazenda Pública Municipal. E então, bom, se eu tenho um processo que envolve alguma questão ambiental, não necessariamente ela vai cair na vara civil e ambiental? Necessariamente não. O que eu lamento muito, porque eu gostaria de ser um juiz de uma vara ambiental, no sentido de que você despertar através de campanhas, através de decisões, despertar o respeito que nós devemos ter pelo meio ambiente, o nosso habitat, porque senão nós corremos o risco de desaparecer enquanto espécie, né, do jeito que as coisas estão indo, com a poluição dos rios, desmatamento descontrolado e tudo mais. Sim, o tribunal ele tem feito algumas campanhas, inclusive a Corregedoria tem o projeto Natureza Pede Justiça. O senhor acha essas campanhas de conscientização que partem do judiciário válidas, então, doutor? Sem dúvida. O tribunal tem que fazer isso, os juízes têm que fazer isso, os servidores têm que fazer isso, para mostrar para a população que o judiciário,
embora ainda tenha a pecha de ser lento, demorado, mas é uma fronteira jurídica e civilizada de resolver nossos conflitos. Seja conflito na área ambiental, seja conflito interpessoal entre pessoas, mas é uma forma definitiva de resolver de forma civilizada, e o que nós precisamos é fazer com que as varas, sejam elas cíveis, ambientais, seja ela criminal, elas tenham cada vez mais poder de gestão para otimizar a produtividade dos juízes. Para isso nós contamos evidentemente com a colaboração da OAB, que é um órgão cooperador. Sem um advogado fazer uma boa petição, o juiz não tem como fazer uma boa sentença. Então, essa cooperação, que é um princípio estabelecido hoje no novo Código de Processo Civil, essa cooperação ela não pode ser apenas no papel. Tem que ser uma cooperação efetiva, um estreitamento entre a OAB, o juiz, o Tribunal de Justiça, porque todos nós fazemos parte de um sistema de justiça. E esse sistema de justiça, ele pretende ser cada vez mais ágil, mais rápido. É o mínimo que nós podemos prestar para o cidadão. Uma justiça que tarda é uma justiça que causa injustiça. Mas para isso nós precisamos de todo esse sistema de justiça funcionando adequadamente, harmoniosamente. É o que nós pretendemos, é o desafio de todos nós. Sem dúvida, uma equipe consolidada é muito positiva para o trabalho, né, doutor? Sem dúvida, e não é fácil. As pessoas vão aleatoriamente distribuídos para esta ou aquela vara. Alguns têm alguns talentos, outros não têm esse talento, mas o outro gosta de escrever, escreve bem. E às vezes algum servidor se destaca, que gosta de fazer, e às vezes eles fazem no gabinete decisões, despacho, remete para o juiz averiguar. Tem que ter um intercâmbio muito eficiente entre gabinete e escrivania. O juiz que ele se aprisiona no seu gabinete e não vai até a escrivania, não conversa com os servidores da escrivania, mas só com os seus assessores, ele corre um sério risco de desmotivação da equipe. Toda a equipe ela tem um único objetivo: produzir bem e mais. E não é um desafio pequeno. Sim, sem dúvida, não é um desafio pequeno. Doutor, e nessa época de crise, o senhor percebe um aumento da demanda processual? Sem dúvida, houve um aumento muito grande. Nós somos fiscalizados por produtividade pelo CNJ, pela Corregedoria Geral de Justiça, pelo próprio tribunal, mas evidentemente nesse momento de crise as pessoas perdem bens, não dão conta de pagar a prestação do apartamento e evidentemente recorrem ao judiciário. O volume de processos aumenta muito. Daí que, embora eu tenha baixado de 7 mil e poucos processos para cerca de 4.500 processos atual na vara, exigiu da nossa equipe, do juiz, de toda a equipe, exigiu uma produtividade muito maior, porque aumentou muitas demandas de execução, de retomada de bens, retomada de imóvel, e essa situação ela sobrecarrega toda a equipe da 14ª Vara e de todas as outras varas cíveis de Goiânia e exigem do juiz uma situação inovadora, porque também vivemos um momento de crise financeira, de orçamento no Tribunal de Justiça, no Estado, no Tribunal de Justiça, a crise repercute em todos os aspectos. E evidentemente nós não teremos novos servidores tão cedo, porque precisamos produzir com o que nós temos. E manter o nível de processo baixando com o mesmo número de pessoas é fazer mais com o mesmo. E para isso precisa de muita motivação, dedicação de toda a equipe, as equipes que trabalham nos gabinetes. Sim, sem dúvida. E com essa demanda processual tão grande, o senhor e a equipe do senhor conseguiam se ater ali ao horário tradicional comercial de trabalho ou não, doutor? Não, não conseguimos. Aqui é meu agradecimento à equipe da 14ª Vara Civil. Uma vez no mês, nós nos reunimos no sábado de manhã, saímos sábado à tarde, para fazer um mutirão. E esse mutirão nós fazemos a andamentação do processo. Toda a equipe do gabinete, toda a equipe da escrivania estará uma vez por mês aos sábados, sacrificando a família, sacrificando o convívio, o final de semana, mas nós ficamos lá a trabalhar, tentando fazer com que, se nós não baixarmos nosso acervo, pelo menos deixar aumentar. E aí a demonstração de comprometimento da equipe
E um dos fatores, o personagem que vai desenvolver esse comprometimento é sem dúvida o juiz, que deve ser um gestor de pessoas também, além de ser gestor de processos. Sem dúvida, a equipe está de parabéns, realmente demonstra um comprometimento com a sociedade de modo geral muito grande. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria finalizar perguntando, doutor, como é que o senhor concilia um volume tão grande de trabalho? O senhor tem uma família que o senhor precisa estar presente, precisa cuidar da saúde, praticar esportes, como é que faz isso? Isso ocorre naturalmente, eu acho que não é só comigo, algumas crises em casa, com a família, né, com a esposa e tudo mais. Eu tenho o costume de ir cedo, eu trabalho cedo e trabalho à tarde. É opção minha. Outros colegas têm outro horário, trabalham em casa também, porque hoje você pode trabalhar em casa com o processo eletrônico, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas eu acho fundamental, para mim, estar no meu gabinete, atender os advogados, todos os advogados que vão, eu atendo todos, a parte também eu atendo, porque eu acho que essa parte do atendimento, embora você pense que está perdendo tempo, você está ganhando. Você está ganhando na medida que você aumenta a confiabilidade da unidade judiciária na prestação da prestação jurisdicional, com a sentença. As pessoas se sentem bem quando elas são atendidas pelo juiz. Elas se sentem seguras quando o juiz fala com elas. Elas se sentem valorizadas quando o juiz explica uma situação que eventualmente está obscura no processo. E isso é fundamental para criar essa sinergia entre o jurisdicionado, o juiz, entre os advogados também, que eu atendo todos os advogados que vão ao meu gabinete. Nem sempre a gente consegue adequar a vontade que o advogado tem ou que a parte tem, mas atender com gentileza, atender com muita atenção, carinho, porque como eu falei, nós fazemos parte de um sistema de justiça, e ele não funciona sem nenhuma dessas partes. Todos têm que estar comprometidos. E o exemplo do juiz na gestão dos seus servidores, no seu gabinete, na sua unidade judiciária, é fundamental para nós resgatarmos a imagem do judiciário perante a população, que está muito desgastada. Não vou entrar no mérito se é justo ou injusto esse desgaste que sofreu na imagem do Poder Judiciário, mas essa dedicação do magistrado a atender as pessoas e tentar fazer uma prestação jurisdicional célere é um dos caminhos para resgatarmos a imagem do judiciário, que é a última barreira entre a civilidade e a barbárie. Sem dúvida nenhuma. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor, parabenizar por todo esse comprometimento, dizer que nosso programa está sempre de portas abertas para o senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Quatro policiais acusados de matar um homem foram absolvidos em júri popular. Confira. O suposto crime teria ocorrido em 2005, quando Everson Dias teria sumido depois de uma abordagem policial. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 2013 contra 4 policiais das Rondas Táticas Ostensivas, a Rotan, que teriam participado do homicídio do homem. Quando o Ministério Público ele denuncia com base meramente nos indícios que constava do inquérito policial. E o inquérito constava, por exemplo, que algumas testemunhas, inclusive do campo de futebol que estava próximo à abordagem, uma moça que acompanhava a vítima, presenciaram o momento em que a viatura da polícia teria abordado esta vítima. E acho que talvez pelo tempo ter passado, muito desses indícios eles não foram confirmados em audiência, e hoje então está sendo realizado o júri, que é baseado única e exclusivamente existindo indícios da autoria. Apesar dos indícios de autoria apontados pelo promotor, as provas não se sustentaram durante o júri. A falta de testemunhas de acusação e de provas, como a ausência do cadáver que nunca foi encontrado, fizeram com que o Ministério Público pedisse a absolvição dos réus. O Ministério Público, embora seja parte no processo penal, e eles sempre falam em plenário aqui que não é promotor de acusação, mas é promotor de justiça, pode sim, até quando não tem prova nos autos, que foi o caso de hoje, pedir a absolvição e compete, portanto, aos jurados, na soberania deles, decidirem. Eles podem aceitar ou não. A defesa também pediu a absolvição dos réus e negou a autoria do crime por parte dos policiais. Eles fizeram a abordagem de rotina, não somente a ele. As informações que a inteligência da polícia havia passado é que ali, e na verdade isso ficou comprovado depois, era uma boca de fumo, não só por parte do Everson, mas por parte também de um
de um outro que foi detido no mesmo dia, Israel, e essas abordagens foram feitas. Um deles foi encaminhado ao distrito e o outro foi liberado. Depois da exposição do Ministério Público e da Defesa, os jurados se convenceram da inocência dos réus e absolveram os 4 policiais. Para um deles, o período de convivência com a acusação foi difícil, mas agora a sensação é de justiça feita. Somos policiais, trabalhamos no cotidiano aí um combate ao crime, né, que fomos, nessa circunstância aí, prender um traficante e tentaram de todas as formas nos incriminar, colocando, imputando falsamente, né, esse fato que na verdade nunca cometemos. Então com isso nossa família paga, nós pagamos, muitos diante dessa circunstância aí baixariam a cabeça diante de uma acusação como essa, porque isso aí reflete tanto nas nossas famílias como também, né, nos nossos companheiros, colegas e pessoas do nosso círculo de convívio, né? Pesa muito. Então foi muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui de cabeça erguida e dizer para a sociedade que vou continuar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, trabalhando e tentando trazer um pouco de paz social. Agora é hora de conferir os concursos disponíveis para a área jurídica. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais divulgou edital de concurso destinado a preencher 120 vagas de juiz substituto, sendo 24 reservadas a negros e 12 a pessoas com deficiência. As inscrições poderão ser feitas pelo site consulplan.net entre os dias 28 de maio e 26 de junho. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás divulgou o edital de concurso público para preencher 100 vagas de delegado de Polícia Civil. O salário inicial ultrapassa R$ 19 mil. As inscrições poderão ser feitas pela internet entre os dias 12 de junho e 11 de julho por meio do site www.nucleodeseleção.eg.br. E o Justiça Móvel de Trânsito divulgou a estatística do mês de maio. Durante todo o mês de maio, foram realizados em Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Goianésia e Uruaçu um total de 542 atendimentos da Justiça Móvel de Trânsito, com 483 acordos feitos. Desde novembro do ano 2000, início do programa, foram realizados mais de 100 mil atendimentos e mais de 90 mil acordos. Os dados foram fornecidos pela Coordenação do Justiça Móvel e divulgados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. O juiz Jessair Coelho marcou o júri popular da mulher que é acusada de matar a filha recém-nascida e esconder o corpo durante 5 anos. O júri popular de Márcia Zaccarelli, acusada de matar a filha recém-nascida e esconder o corpo durante 5 anos em um escaninho, foi marcado para o dia 1º de agosto, a partir das 8h30 da manhã. O julgamento será presidido pelo juiz Jessair Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Goiânia, no Fórum Cível que fica localizado no setor Parque Los Andes, em Goiânia. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, será realizado o 14º Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da Justiça, o Combrascom, em Cuiabá, no Mato Grosso. E até o dia 14 de junho, no Fórum Cível de Goiânia, está acontecendo a exposição Luz Ação, a Justiça na Comunidade. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Até a próxima semana. Uma boa semana e até a próxima.